Você de fato conhece a música Pontes Indestrutíveis do Chorão? Mas quando eu digo de fato, não é somente conhecê-la, é realmente entender o que ela quer dizer. Essa música tem uma riqueza, tem uma profundidade. Eu acho que pouquíssimas pessoas conseguem analisar de fato o que está sendo dito naquela música e o quão profundo são aquelas palavras, aquela poesia descrita como a música Pontes Indestrutíveis. O que ele está falando, até mesmo o próprio nome, né, pra gente dar início. Vínculos indestrutíveis, as pontes, o que a gente constrói entre um lado e o outro e não se quebra. Realmente é muito forte que consegue vincular um caminho até o outro e não se quebra. Então vamos fazer agora a análise dessa música. Para início, ele começa da seguinte forma: buscando um novo rumo que faça sentido nesse mundo louco com o coração partido. Ou seja, algo se quebrou dentro dele. Poderia ter sido um relacionamento, poderia ter sido um vínculo de amizade, poderia ter sido algo, até mesmo uma expectativa muito grande que ele poderia ter, mas o coração está partido. E é muito comum dentro desses enfrentamentos de coração partido, dessa quebra, a necessidade de buscar um caminho novo. Porque muitas vezes a gente conta com um futuro contendo aqueles planos que a gente estava traçando, ou seja, é onde a gente se baseou, é algo onde a gente pensava que a nossa vida poderia acompanhar aquilo a vida toda, ou seja, eu teria aquilo comigo a vida inteira, mas de repente aquilo se quebra, nosso coração se parte. E aí é necessário realmente a gente olhar para o nosso futuro e revisar todo o futuro e pensar, e agora? Qual vai ser o meu rumo? O que eu faço? Mas não é qualquer rumo que ele está falando. Buscando um novo rumo que faça sentido. Afinal, muitas vezes existem vários caminhos, né? Mas quantos dos caminhos realmente fazem sentido? Onde a gente consegue entrar nesse caminho, se sentir bem e falar, estamos aqui engatados, a coisa realmente rolou, esse é o caminho. Então, quer dizer, não é somente a busca por uma outra oportunidade, mas uma oportunidade que realmente deu prazer e consiga fazer com que naturalmente a gente se sinta bem. Né? Então ele já prossegue, de certa forma, falando sobre como vai ser essa busca. Eu tomo cuidado para que os desequilibrados não abalem minha fé para eu enfrentar com otimismo essa loucura. Ou seja, é necessário cuidado quanto às pessoas, quanto aos desequilibrados, quanto às coisas que ele vai ouvir. É um momento que ele identifica a fragilidade. É um momento onde ele identifica que ele está passível de escutar coisas e fazer coisas que talvez não sejam tão da concordância pessoal. Ou seja, aquele tipo de escolha que você vai fazer e vai falar, não deveria ter feito isso. Caraca, eu fiz isso pra fugir, eu fiz isso porque eu tava estressado, eu fiz isso porque eu tava triste. Então ele identifica que os desequilibrados são capazes de abalar a fé dele e justamente ele fala, para eu enfrentar com otimismo essa loucura. Ele sabe que é um momento delicado, ele sabe que é um momento que é praticamente aquela loucura, mesmo se a gente for falar no sentido do humor, se a gente for falar no sentido da realidade, quer dizer, nosso humor uma hora tá triste, outra hora tá feliz, outra hora tá bem, outra hora tá mal. Então ele sabe dessa loucura. E ele justamente pontua, é necessário otimismo para enfrentar isso. É necessário achar que vai estar tudo bem, é necessário pensar que eu vou conseguir sair dessa, porque realmente se essa fé for abalada, esquece. Se você tiver um abalo da sua fé, realmente olhar para os lados pessimistas, ficar triste com isso, aí realmente a possibilidade de melhora é muito mais lenta, até mesmo diminuída, até mesmo travada, enfim. E ele prossegue, né? Justamente, os homens podem falar, mas os anjos podem voar. Nessa parte ele quis dizer o seguinte, todo mundo tem o poder de fala, todo mundo tem o poder de expressão, mas os anjos de fato possuem um poder de voar, ou seja, eles estão acima. Se é para ser, vai ser. Se o destino vai querer isso, ele vai querer e vai dar certo e vai ser dessa forma. Ou seja, os anjos estão acima de mim. As pessoas podem falar, as coisas podem chegar até mim, mas eu sei que os anjos podem voar, os anjos conseguem isso. E eles estão olhando por mim, né? No caso, deu para perceber até mesmo um âmbito de fé nesses anjos, que justamente estão olhando para ele e que vão conduzi-lo para a melhor parte da vida dele através dessa mudança de caminho que ele está passando. E aí ele consegue prosseguir. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. E isso acontece toda hora, né, gente? Isso a gente sabe que justamente quando você está olhando para alguém, quando você sabe que a pessoa não está sendo ela mesma, quando você sabe que isso não é verdade, quando você sabe que aquela pessoa está falsificando, a gente consegue perceber. Né? Não sei a partir de quais características, não sei a partir da forma, do jeito, mas você saca. Quando você está na sua verdade, quando você está fazendo as suas coisas, você consegue perceber quem é de mentira. Né? Isso e ele fala numa boa, assim, realmente te dando essa palavra para quem diz assim, fica ligado, você tem que se manter na sua verdade e saiba quem é de mentira. E ele continua prosseguindo. Né? Não menospreze o dever que a consciência te impõe. Não deixe para depois, valorize a vida. Ou seja, ele sabe que a consciência dele está pedindo algo. E um desejo dentro dele, existe uma vontade, existe uma
algo que está pedindo passagem, algo que quer justamente sair daquela coisa e fazer, sabe? Aquela coisa, aquele desejo que fala, olha, é o seguinte, a gente vai fazer acontecer e vai ser desse jeito. Então ele fala o seguinte, já que você percebeu esse desejo da consciência, não menospreze isso. Não menospreze, porque isso tem um poder muito forte e justamente como psicólogo a gente vê realmente que na nossa vida a gente não consegue ignorar o dever que a consciência nos impõe. Na hora que a gente sabe a realidade, na hora que a gente consegue perceber algumas coisas, a gente percebe e fala, tem que fazer isso, é muito difícil fugir. É muito difícil fugir do que tem que ser feito. Né? E ele fala justamente para não deixe para depois, afinal, né? O tempo é curto na nossa vida, valorize a vida. Ou seja, vá, faça, se você perceber o seu dever, não deixe para depois, vai agora. Faça acontecer, não demore, né? E valorize a sua vida, dê valor ao seu tempo, dê valor ao seu dia, à sua vivência humana. E posteriormente ele prossegue, né? Agora para essa parte que eu acho extremamente poética. Resgate suas forças e se sinta bem. Justamente, né? A gente resgata nossas forças a partir de várias coisas. A partir de um almoço, a partir de um banho, a partir de talvez um momento de lazer, um esporte, que seja, a gente tem nossas formas de se sentir mais fortalecido. Resgate suas forças e se sinta bem, ou seja, mantenha-se bem. É nessa parte que você quer ficar. Aí ele já prossegue para a parte que eu acho que é uma parte muito difícil e que exige muita coragem do ser humano, rompendo a sombra da própria loucura. Ou seja, existe uma parte dentro dele que ele reconhece como loucura, mas existe uma parte também que é a sombra da loucura. E qual é a função da sombra da loucura? Segurar essa loucura, não deixar ela acontecer, né? Barrar. Então, né, tem a loucura, ele percebe rompendo a sombra da própria loucura, ou seja, quebra essa parte que está não deixando a loucura sair, não deixando a loucura se expressar, e faça. Quer dizer, solte, vá, rompe essa sombra da própria loucura depois que você se sente bem, você resgata suas forças e rompe a sombra da própria loucura e você de certa forma se torna meio louco. Afinal, quando a gente toma atitudes que não são tão normais, as pessoas muitas vezes tendem a nos criticar e nos chamar de louco. Isso é de praxe, né? A pessoa tá fazendo tudo errado, nossa, a pessoa tá se arriscando muito, nossa, a pessoa é meio louca mesmo, nossa, ela é doida, antes não fazia essas coisas, agora faz. Então, quer dizer, rompe essa sombra, ele tá fazendo isso, resgata suas forças e rompe essa sombra. Né? Posteriormente, ele já fala o que ele está olhando e a realidade que ele percebe no momento que ele está justamente fazendo isso. Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem. Essa é a coisa mais pura. Ou seja, ele percebe que nesse movimento de romper a sombra da própria loucura, algumas pessoas vão saindo. Né? Naturalmente, a vida vai mudando e vai ficando somente as pessoas que permanecem na nossa vida e de fato nos querem bem, genuinamente bem, sem segundas intenções, terceiras e pilantragens e picaretagens na nossa vida, vai ficando somente aquelas pessoas que genuinamente nos querem bem. Né? E ele fala, cuide dessas pessoas. Cuide dessas pessoas, que isso é a coisa mais pura. Prosseguindo para o segundo trecho, vamos agora para a parte fragmentos da realidade, estilo mundo cão. Tem gente que desanda por falta de opção, ou seja, ele percebe que a realidade dele é fragmentada. Uma pessoa enxerga uma coisa, outra pessoa enxerga outra. Quer dizer, então são fragmentos da realidade. Ninguém tem toda a visão do todo. Né? Uma vida, eu tenho uma ótica, você tem uma ótica, é como se cada pessoa tivesse uma lente. Então, né, minha lente para ver a vida, sua lente que está me ouvindo para ver a vida, para ver o vídeo. Então, cada pessoa possui uma lente para interpretar a vida e ele percebe fragmentos da realidade e algumas estilo mundo cão, algumas que veem o mundo de uma forma dura, de uma forma difícil. Né? E ele fala assim que tem umas lentes nesse mundo, umas vidas por aí, alguns fragmentos da realidade que são estilo mundo cão, aquele mundo dolorido, aquele mundo sofrido. E ele fala justamente, tem gente que desanda por falta de opção, ou seja, ele reconhece que algumas realidades, alguns fragmentos da realidade, justamente aconteceram porque a pessoa não via outra opção, porque era essa a realidade que a pessoa via, era aquilo que acontecia e desandar foi a única opção. Né? Então, justamente toda a fé que eu tenho, a parte que ele prossegue, toda a fé que eu tenho, eu tô ligado que ainda é pouco. Os bandidos de verdade estão em Brasília tudo solto. Ou seja, ele percebe que a fé dele não é aquela fé estrenorosa, que justamente rompe todas as barreiras e que tudo vai dar certo. Ele reconhece que não é aquela fé absoluta, né? Uma fé que move montanhas e que justamente ele consegue manter aquela fé inabalável. Ele reconhece que é uma fé, mas ele sabe que ainda é pouco. Ele sabe que é possível ter fé, ele consegue observar que tem margem. E posteriormente ele critica, né, o próprio sistema político brasileiro. Os bandidos de verdade estão em Brasília tudo solto, que são de fato as pessoas que poderiam resolver as realidades dentro dos fragmentos.
né? Afinal, ele começou o trecho falando sobre os fragmentos da realidade, as pessoas que têm poder de mudar os fragmentos da realidade estão em Brasília tudo solto, né? Então ele já posteriormente prossegue para: eu faço da dificuldade a minha motivação. A volta por cima vem na continuação. O que é isso? É fé. Isso é fé. No momento que você está pegando a sua dificuldade, está passando pelo perrengue e você transforma em motivação, você está tendo fé para isso. É aquele arregaçar a manga e falar, vai dar certo, eu estou no comando, em Deus, confio nos anjos e as coisas vão rolar para mim, eu sei que vai dar certo. E daí ele já prossegue com bastante certeza. A volta por cima vem na continuação, né, da história. Justamente ele vai saindo dessa e vai indo para outro lugar melhor, vai ficando bem. Então você percebe aí, logo depois desse trecho, o movimento de fé dele, né? O que se leva dessa vida é o que se vive, é o que se faz. Né? Ou seja, justamente o que você vai levar dessa vida, eu acho que claramente todo mundo vai se lembrar daquela frase, né? No caixão não tem gaveta, ou seja, o que você leva dessa vida são suas experiências, são as suas vivências e não o material. Então ele justamente resgata essa parte. Faça, viva. Né? Ele está falando para você justamente o seguinte: se desvincule das suas emoções, se desvincule das suas memórias e viva. Afinal, o que você vai levar da vida é o que se leve, é o que se vive, é o que se faz. Né? Saber muito é muito pouco. Stay real, esteja em paz. Ou seja, se mantenha com os pés no chão, faça, tenha humildade. Mesmo quando você sabe muito, ainda é muito pouco. Afinal, a realidade é tão extensa e tão diversa que eu acho que existe uma certa modéstia para a gente falar sobre saber muito. Né? Muito complicado esse entendimento de saber muito sobre a vida. E eu acho que ele resgata isso de uma forma impecável. Né? E daí posteriormente ele já vai para o refrão: o que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo evoluir também. Então quer dizer, ele está transformando a evolução dele numa transformação coletiva. Ele está começando a perceber justamente que o que importa é ele se sentindo bem e ele fazendo bem, ele espalha esse bem, quer dizer, a coisa transcende para fora dele. Ou seja, não é uma questão só pessoal, da dificuldade, do que ele está encontrando o caminho, mas ele está reconhecendo também que ele quer uma evolução da vida dele, do mundo dele, da realidade dele, das pessoas dele. E ele transforma isso numa música, e ele transforma isso em arte. Então quer dizer, quantas pessoas não escutam essas músicas e se inspiram? Quantas pessoas não escutam uma música como essa e olham para o coração delas e falam, é isso, é aqui que eu vou me agarrar, estou escutando palavras realmente bacanas, coisas legais, e as pessoas se sentem inspiradas, resgatam suas forças e vão novamente, né, correr atrás de seus objetivos. E justamente a música prossegue, né? O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem, e ele vai, né? E depois no final ele continua ainda. Para finalizar a música, ele desce para, vou descer já até pro final pra gente, né, não se estender muito. Saber dar valor às coisas mais simples. Só o amor constrói pontes indestrutíveis. Aí realmente, né, a gente precisa admitir que isso é poesia, que isso é arte, que isso é o coração falando. Né? Quando você começa a realmente detalhar a música, dissecar ela, fazer essa anatomia da música, você começa a perceber o quão rico e o tamanho dos conteúdos que ele está falando aqui. Né? Saber aprender a valorizar a vida aparentemente pelas coisas mais simples, quer dizer, por respirar, por ter uma alimentação, por tomar uma água, por fazer algum esporte, por ter um amigo, por ter um familiar que olha por você, por ter alguém próximo. Saber dar valor às coisas mais simples e amar as coisas mais simples. Só o amor constrói pontes indestrutíveis. Quer dizer, ele falou sobre vários temas. Ele falou sobre morte, né? O que se leva dessa vida é o que se vive, é o que se faz. E ele falou que só o amor constrói pontes indestrutíveis. Então, justamente na hora que você se for, o que vai ficar? É o amor. Não é o material, não é a tristeza, não é a decepção, mas é o amor. E ele justamente termina a música dessa forma. Só o amor constrói pontes indestrutíveis. Bom, essa foi minha análise dessa música, que eu acho extremamente importante. Eu acho que essa música traz conteúdos para todas as pessoas, de todas as classes, de todas as idades, de todos os momentos. E ela é uma música onde a gente pode se apoiar, uma música onde a gente pode escutá-la com bastante atenção, que eu acho que cada pessoa ainda assim vai interpretar de uma maneira, e todas as maneiras que são interpretadas essa música são muito ricas. Se você gostou, deixe seu comentário, vou deixar aqui embaixo no Instagram, se inscreva no canal e qualquer coisa estou à disposição.